abençoados com todas as bênçãos, nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. É isso que diz o Evangelho da Graça, é isso que recebeu o apóstolo Paulo lá no paraíso. Diz que todos nós, todos os seus filhos, somos abençoados com todas as bênçãos, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Melhor noite a todos que estão nos assistindo. Graça e paz. O meu nome é Neilton Cardoso. Talvez você não me conheça, talvez você esteja aqui nos assistindo pela primeira vez ou uma das primeiras vezes. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, mais exatamente de Caxias, Santa Cruz da Serra, para os abençoados de todo o mundo, devido a essa tecnologia, devido à ciência ter se multiplicado de uma forma tão excelente, não é isso? Que nós aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, falamos para o mundo inteiro. Somos a Igreja de Cristo em graça. Falamos aqui o Evangelho da Graça, revelado ao apóstolo Paulo. O que você vai ouvir nesses 40, 45 minutos aqui é exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu, de Romanos até Hebreus. Escrevendo na sua carta a Roma, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz ter recebido a graça e o apostolado para obediência à fé para todas as nações, todas, inclusive o Brasil. E esse é o nosso trabalho aqui. O apóstolo Paulo já não está mais, ele já foi recolhido por Deus mesmo lá ao paraíso, mas ele deixou aqui escrito, e com a nossa mente de Cristo ativada, com o Espírito da verdade no nosso espírito, então nós ouvimos, entendemos e repetimos. Veja bem, nós aqui repetimos o que o apóstolo Paulo deixou escrito nas suas 14 cartas. Bom, então aconselhamos aqui a você, recomendamos a você a pegar a sua Bíblia, pegar aí um papel, uma caneta, anote tudo que nós estamos aqui falando para conferir com o Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo disse que qualquer coisa diferente do Evangelho da Graça, diferente do que ele revelou nas 14 cartas, é anátema, é maldição, não serve para a Igreja de Cristo. Temos aqui recebido, graças a Deus, bastante correios abençoados que têm nos passado correios. Nós aqui queremos agradecer a todos, coisas que estão aí nos deixando muito felizes, porque são abençoados que têm sido a mente renovada, estão sendo salvos na mente, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a mente de todo escolhido, com uma informação do Evangelho da Graça de Deus. E eu gostaria de falar para você que, pelo motivo de nós estarmos aqui falando, isso não quer dizer que eu tenha assim, uma unção maior do que a sua, não quer dizer que eu seja melhor do que você, não abençoados, nada disso. Simplesmente que Deus tem que usar alguém. Hoje ele está aqui me dando esse privilégio, essa honra de ser usado por ele para falar do Evangelho. Mas amanhã pode ser você. Eu recebo que seja você que também fale essas maravilhas, esse Evangelho que tem salvo muitos abençoados na mente aí. E porque quando nós começamos aqui a falar do Evangelho da Graça, alguns anos atrás, era muito difícil, era muito raro assim de se encontrar alguém que falasse abençoado, alguém que falasse que, olha, a igreja não tem pecado. Era muito difícil, mas graças a Deus esse número tem crescido aí de uma maneira assim maravilhosa. Hoje mesmo eu pude ter a oportunidade de ouvir dois abençoados, dois abençoados falando a respeito da graça de Deus via Facebook. Eu fiquei assim, muito feliz, muito maravilhado, fico bem contente, porque antigamente, uns anos atrás, era muito difícil. E hoje, graças a Deus, esse número está aumentando e eu recebo que esse número cresça cada vez mais para livrarmos os nossos irmãos que estão presos lá nessa religião debaixo de maldição. Gostaria também de incentivar você a compartilhar as mensagens. Gostaria de convidar e incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a mais
mais abençoados, assim como nos alcançou. Um certo dia eu estava lá onde eu congregava e alguém chegou lá e falou assim para mim: olha, você é um abençoado. E eu fiquei assim, maravilhado, essa palavra aqui na minha mente, mas por que eu sou abençoado? E as coisas começaram a se desenvolver, o Espírito da verdade falando no meu ouvido, porque eu ouvi aqui na mente, Deus iluminou os meus olhos, e hoje eu posso entender que eu sou um abençoado, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia me abençoado com todas as bênçãos. Então, abençoado, não fique com essa palavra só para você. Compartilhe as mensagens, se inscreva aí no canal do YouTube, o nosso canal, temos aí outros abençoados, participe também com nossos irmãos aí, se inscreva no canal dos abençoados, compartilhe as mensagens para que ela possa avançar com mais velocidade, para que os nossos irmãos sejam livres com mais velocidade, tá bom, abençoados? Receba que tudo está bem, receba que hoje já é a melhor noite da nossa vida. Eu não sei como foi aí o seu dia, eu não sei o que foi que te passou, mas o Evangelho diz que todos os minutos desse dia, todas as 24 horas desse dia estão debaixo do controle do nosso Deus. E tudo coopera para o nosso bem, pela simples razão de nós amarmos a Deus. E esse amor não partiu aqui de mim nem de você. Foi Ele mesmo que imputou esse amor no nosso espírito e nós o amamos de tal maneira. Então, abençoados, vamos aqui hoje, a glória de hoje, o estudo, a palavra que Deus tem colocado aqui no meu coração, e vamos aqui compartilhar, vamos dividir aqui com a amada de Cristo, e eu já recebo os olhos do teu entendimento iluminados, para que você possa entender o que Deus mesmo quer falar a você através do Evangelho da graça de Deus. E o tema é a consumação dos séculos. Olha, é um tema bem interessante. Eu já vim assim há algum tempo para falar a respeito desse assunto, mas não havia assim oportunidade. Sempre acontecia assim, alguma coisa, e hoje entendo que é Deus mesmo que me pedia que eu falasse sobre esse assunto, porque tinha algumas coisas que precisavam chegar na minha mente antes de eu falar desse assunto. Mas essa semana, essas coisas, esses assuntos que eu estava esperando, chegaram aqui na minha mente. Então agora eu penso, eu entendo, eu creio que posso falar desse assunto maravilhoso. A consumação dos séculos. Vamos aqui à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 26. Como nós já falamos, pegue a sua Bíblia, pegue aí papel, caneta, anote, confira o que nós estamos falando, para que você não seja enganado. O apóstolo Paulo já falava: há muitos faladores vãos, há muitos mentirosos, principalmente aqueles que ainda pregam a lei de Moisés. Então, abençoados, confira para ver se está tudo de acordo com o Evangelho da Graça. Vamos ler. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Diz assim: de outra maneira, falando a respeito aqui do sacrifício de Cristo ali na cruz, esse versículo aqui, ele fala exatamente sobre o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Ele diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Seria necessário Cristo morrer muitas vezes antes da fundação do mundo. Por quê? Veja bem, mas agora quando? Olha só, na consumação dos séculos. Agora, na consumação dos séculos, uma vez, preste bem atenção nesse detalhe, uma vez se manifestou para aniquilar, para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então, abençoados, repare, veja que o apóstolo Paulo, ele aqui relaciona que o sacrifício de Cristo ali na cruz com a consumação dos séculos. Então fica bem claro que esse fato, a consumação dos séculos, aconteceu exatamente na morte de Cristo Jesus. Porque ele fala assim, ó: uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez só para aniquilar o pecado. Então há uma relação, veja bem, preste bem atenção, há uma relação entre a morte de Cristo e a consumação dos séculos.
Então, mas veja bem, que quando o apóstolo Paulo diz aqui, de séculos aqui, não está falando exatamente de períodos de 100 anos. Porque um século, eu aprendi na escola, eu tenho certeza que você também aprendeu, que é um espaço de anos, de 100 anos. Cada 100 anos representa um século. Mas não é apenas isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E de qual consumação o apóstolo Paulo está falando? Que séculos são esses? Paulo estava falando da mudança dos pactos. O pacto da lei, que foi antes do sacrifício de Cristo, para depois vir o pacto da graça, que foi depois do sacrifício de Cristo. Consumou o pacto da lei de Moisés e deu início na graça de Deus. E foi exatamente no sacrifício, na morte de Cristo. Por isso que ele fala na consumação dos séculos. Que séculos que foram consumados ali? A lei de Moisés. Você lembra quando Jesus disse assim, está consumado? Essa frase que é conhecida mundialmente pela eternidade, todo mundo, até mesmo que não participa de meios evangélicos, meio cristão, que conhece a Bíblia, conhece essa frase, quando Jesus falou, está consumado. O que foi consumado? Os séculos, o tempo da lei acabou ali na cruz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler aqui, que é um versículo bem interessante, que diz assim, ó, assim que, acompanhe conosco aí, por favor, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Preste bem atenção que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Já, não é que vai passar não, abençoados. Veja bem, quando Paulo escreveu essa carta aqui para a igreja de Corinto, as coisas velhas já tinham passado. Porque ele falou, já passaram. Ó, já foi. Eis que tudo, veja bem, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, ele tirou o pacto da lei, consumou o pacto da lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Foi consumado ali na cruz. Por isso que ele diz aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, ele diz, consumação dos séculos. Todos os séculos da lei foram consumados ali na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Estabeleceu o pacto da graça. Foi isso que aconteceu ali na cruz, mediante aos pactos. Ele terminou com a lei, o fim da lei é Cristo, e iniciou o pacto da graça de Deus. João capítulo 1, versículo 17, veja só o que disse Jesus de Nazaré. Porque a lei de Moisés, João escreveu, a lei de Moisés, João 1,17, foi dada por Moisés. Veja bem, aquele século da lei começou lá em Moisés. A graça, o pacto da graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo, que se iniciou ali na cruz. Não foi por Jesus de Nazaré, foi por Cristo Jesus, quando ele morreu e ressuscitou. Quando ele consumou a lei, então começou o pacto da graça. Amém? Resumindo aqui o que nós que estamos falando, é o seguinte, esse era o trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha um trabalho, era muito excelente, que era explicar que a lei de Moisés foi consumada. Olha que trabalho excelente tinha esse homem. Lá o mundo ainda respirava a lei de Moisés, até por um certo tempo, até o ano 70, ainda estava de pé lá o templo, lá onde eram oferecidos os sacrifícios, e chegou Paulo, apóstolo Paulo, anunciando, querendo explicar que a lei de Moisés já havia sido consumada ali na cruz do Calvário. E esse, abençoado, também é o nosso trabalho. Explicar, falar que a lei de Moisés já foi consumada ali na cruz, acabou. E mais, e tem um detalhe muito importante que o apóstolo Paulo deixou escrito, que infelizmente a religião não atentou para esse detalhe, que a lei de Moisés, além de ter sido consumada ali na cruz, ela não foi dada aos gentios. A lei de Moisés nunca foi dada aos gentios. Romanos capítulo 2, nós vamos ler aqui no versículo 14,
quando o apóstolo Paulo ele faz essa revelação, que diz assim, ó, 2,14. Por quê? Romanos 2,14. Porque quanto aos gentios, você sabe que gentio é todo aquele que não é judeu. A Bíblia ela só trata com dois povos, dois tipos de povos. Ou você é judeu, segundo a Bíblia, ou você é gentio. Mais nada. E nós não somos judeus, então nós somos gentios. Ele diz, por quê? Quanto os gentios que não têm lei. Não é que a lei acabou para os gentios. Não é que Deus tirou a lei dos gentios. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que para os gentios não tem lei. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si, mesmo são lei. Então ele está dizendo que nós gentios nunca tivemos lei. Os gentios abençoados, preste bem atenção, nunca tiveram lei de Moisés. Nunca. Nem antes da cruz e nem depois da cruz. Nunca aconteceu para nós, para o povo gentio daquela época, da agora e do futuro, nunca tiveram a lei de Moisés, nunca tiveram embaixo desses mandamentos chamados lei de Moisés, porque essa lei ela foi dada para os judeus. Aí então a pessoa vem aquelas perguntas, não é isso que sempre nos fazem. Quando nós falamos, olha, a lei acabou, não tem lei, não tem pecado, sempre nos fazem essa pergunta. Então, quer dizer que eu posso andar à vontade? Quer dizer que se não tem lei, se eu não vou ser condenado, se Deus não vai me julgar, então quer dizer que eu posso andar tranquilo, eu posso andar à vontade? Vamos aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Para você que diz que você é cristão, não é isso? Temente a Deus, ama o Senhor, e eu creio fielmente nisso, porque esse amor foi Deus que colocou no nosso espírito, não foi que eu quis, não, Ele que colocou isso no meu espírito. Vamos ver o que ele diz aqui, ó, no versículo 27. Somente, veja bem, para o gentio não tem lei, vamos partir desse princípio. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Aqui está dizendo que você pode andar de qualquer maneira porque não tem lei? Não, aqui está dizendo que você tem que andar de acordo, conforme, dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Para quê? Para que vai e vos veja que esteja ausente, ou acerca de vós, que estejais um pouco no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Fé do Evangelho. Nós não temos lei. Para os gentios, nunca teve lei. E veja bem, viver de acordo com o Evangelho de Cristo não é viver de acordo com Jesus de Nazaré. Tem que se observar esse detalhe. Quando Paulo diz aqui, ó, viver de acordo com o Evangelho de Cristo, ele está falando do Evangelho da incircuncisão que foi revelado a Deus, a Paulo, para depois da cruz. Nós não temos lei, mas temos um Evangelho que nós devemos viver dignamente, de acordo com esse Evangelho. Não estamos aqui para vivermos de qualquer maneira. Abençoados, veja bem, nós estamos em um novo século, um novo pacto. A lei de Moisés acabou, um pacto de melhores e superiores promessas. Muito melhor do que a lei de Moisés. É o nosso pacto. Então, sabendo disso, eu vou viver de qualquer maneira? Sabendo que eu estou num pacto melhor, onde Deus já se fez um com o meu espírito, que já perdoou os meus pecados, que já me livrou, já escreveu meu nome no livro da vida, agora eu vou viver de qualquer maneira? Ó, veja aqui, ó, Hebreus, capítulo 6, vamos aqui até Hebreus, volte aqui um pouquinho no capítulo 6, no versículo 4, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Por quê? Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Uma coisa bem interessante aqui, bem aqui no finalzinho do versículo 5, que eu gostaria aqui de chamar aqui a atenção para os santos. O versículo 4 diz assim, ó, porque é impossível, olha só, impossível que os que já uma vez foram iluminados, veja bem, iluminados, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus. Qual é a boa palavra de Deus?
o evangelho da graça. Essa é a boa palavra de Deus. E as virtudes do século vindouro. Agora, a pergunta que nós fazemos é essa: quais são essas virtudes do século vindouro? Porque diz que tudo se fez novo, nós estamos num pacto melhor e de superiores promessas, e que a lei de Moisés não nos pertence, nunca foi dada a nós. Então, que virtudes são essas? Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, apenas uma oferta, Cristo nos fez perfeitos para sempre. Com uma só oferta. E foi o sacrifício dele. Olha, abençoados, o que isso quer dizer? Que acabou todos os sacrifícios. A nós, gentios, não foi dado a oportunidade de fazer alguma coisa para estar bem com Deus. Não. Ele mesmo já fez todas as coisas, abençoados. Neste século, neste pacto, não pode haver obras. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, não pode haver obras. Porque ele disse lá, está consumado. O século está consumado na consumação dos séculos. Ele morreu e ele ressuscitou para consumar todas as coisas. Somos gentios. Nós lemos aqui, se você não é judeu, você é gentio. E o gentio é justificado por fé. Nós estamos justificados diante de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que fomos justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Mas isso é por fé. Já estamos justificados. Não precisamos de obras. Sem participação com a lei. Não tem. Esquece, isso já ficou para trás. Sacrifícios hoje são chamados de obras mortas. Porque se você se meter, veja bem, se você se meter debaixo de uma obra da lei, tipo batismo nas águas, tipo ceia, imposição de mãos, apresentação de criança, pessoal, você vai estar perdendo seu tempo, porque isso são obras mortas. Você fazendo e você não fazendo, o resultado para Deus vai ser o mesmo. Ele não está nem aí para esse negócio de obras, porque para você fazer alguma coisa que pudesse mudar, teria que ser alguma coisa superior ao sacrifício que ele fez lá na cruz. E eu tenho certeza que você também entende assim, que é impossível alguém fazer alguma coisa superior ao que ele fez ali na cruz do Calvário. Não tem como fazer. Então, abençoados, obras mortas, deixa de lado. Por isso que elas estão mortas. Nós estamos vivos. Agora, aqui tem uma outra situação. Eu gostaria de voltar aqui com você em Hebreus capítulo 9, versículo 26, porque o apóstolo Paulo ele escreveu aqui, nós cremos que tenha sido aqui o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, não é isso? Não existe aqui nenhuma referência dizendo que seja aqui o apóstolo Paulo, mas pelo conteúdo, pela maneira que está escrita, nós cremos fielmente, pelo menos eu falo agora aqui de mim mesmo, eu creio fielmente que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Aqui no Hebreus capítulo 9, versículo 26, veja bem o que ele disse: para aniquilar o pecado. Agora, fica aqui uma pergunta. O pecado de quem? De quem que Cristo morreu? Aqui naquela cruz, derramou seu sangue para aniquilar. Mas o pecado de quê? Porque está escrito aqui mais à frente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, o pecado de quem é que foi aniquilado ali na cruz? Eu gostaria de ler aqui com você em Romanos capítulo 7, no versículo 7. Vamos aqui conferir aqui mais algumas coisas a respeito desse assunto, que diz assim, ó, veja bem, guarde essa pergunta aí com você. Ele morreu ali na cruz para aniquilar o pecado de quem? Pense aí, guarde aí. Então diz aqui no versículo 7 de Romanos capítulo 7. Que diremos, pois? O que nós vamos falar? É a lei pecado? A lei de Moisés é um pecado? O que ele responde aqui? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas diz o apóstolo Paulo, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. O que nos faz entender aqui? Que para se conhecer
o que é pecado, tem que ter lei, tem que estar debaixo da lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, aqui a lei mostra o pecado. A função da lei era, não é isso? Era mostrar o pecado. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 2, versículo 14, acabamos de ler agora alguns minutos atrás, que nós, os gentios, nunca, veja bem, nunca passamos pela lei. Romanos capítulo 2, versículo 14, estamos aqui pertinho, vamos ler aqui mais uma vez, não é isso? Porque quanto os gentios que não têm lei, veja bem, o que diz o apóstolo Paulo, os gentios não têm lei. E qual era a função da lei? Mostrar o pecado. Então, que pecado é esse que a lei vai mostrar em você, se para nós nunca teve pecado? E Cristo morreu lá na cruz para aniquilar o pecado. De quem? O nosso? Não, porque nós nunca passamos pela lei para Deus ver em nós pecado, nem antes da cruz e nem depois da cruz, para nós foi visto pecado se teve lei de Moisés. De maneira nenhuma. Então, abençoados, Cristo morreu ali na cruz para aniquilar o pecado de quem estava debaixo da lei. Quando foi que o gentio esteve debaixo da lei? Para que se pudesse apontar pecado em um gentio. Nunca. Ao gentio, nunca foi dado a lei de Moisés. Ele fazia as coisas da lei que eram lei para ele mesmo. Mas Deus não imputava nele pecado porque precisava de lei. Somente os judeus, antes da cruz, olha só, nem depois da cruz, antes da cruz, estiveram debaixo do pecado. Por isso que estava em pecado. Antes da cruz, todo judeu estava debaixo da lei, estava submetido à lei. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, então eles deixaram a lei, porque a lei acabou. Por isso que ele estava em pecado antes da lei. Veja aqui 1 João capítulo 3, versículo 1 João. Vamos ver aqui o que ele falava a respeito do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó: qualquer que comete pecado, olha só, veja bem, qualquer um que comete pecado também comete a iniquidade. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Veja bem, todo aquele que comete pecado transgride a lei. Pois pecado é o quê? Segundo João, transgredir a lei. Mas nós somos gentios e para nós nunca foi dada a lei. Como é que tu vai transgredir a lei que não foi dada para você? Então, e você nunca foi achado em pecado. Então, como é que Cristo ia morrer ali na cruz por um pecado que você nunca teve, que o gentio nunca teve? Quando Cristo morreu ali na cruz, ele morreu para tirar os pecados daqueles judeus antes da cruz, que nasceram de Moisés até a cruz do Calvário. Todos aqueles judeus. A religião, abençoados, veja bem, a religião, ela se esforça, veja bem, ela se esforça para imitar a lei de Moisés. É fácil você ver em alguns lugares, chamada igreja principalmente, a bandeira lá de Israel. Você vê lá o candelabro, você vê lá, tem uma igreja, um lugar chamado igreja evangélica, que construíram lá a arca do concerto, né? Colocaram lá. Por quê? Na intenção de imitar a lei de Moisés. Por isso que eles, lá a religião hoje, se vê em pecado. Por quê? Estão se metendo debaixo de uma lei que nem foi dada para nós. Por isso, mas a lei, diz o Evangelho, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, acabou. E veja bem, abençoados, uma coisa muito importante que você tem que entender, que a religião não entende. Sempre nos perguntam, pecado é diferente das obras da carne. Quando nós falamos aqui pecado, nós lemos aqui, ó, para lá o judeu, disse João, pecado era transgredir a lei. Lembra daquela mulher que quase morreu apedrejada, que foi levada para Jesus? Jesus falou assim para ela, perdoados estão os seus pecados. O problema dela ali não era o adultério, não. O problema dela ali foi que ela transgrediu a lei. E a lei falava que qualquer mulher que fosse pega em adultério teria que ser apedrejada. Não foi porque Cristo ali, Jesus disse, ó, perdoados são os seus pecados. Era o único que podia fazer isso, porque ele era o dono da lei. Mas pecado não
é diferente das obras da carne. Gálatas, volte aqui a Gálatas, capítulo 5, no versículo 19. Olha o que diz aqui, ó, 5,19. Para você que não conhece. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne não diz pecado. Diz, as obras da carne são manifestas, são conhecidas. E aqui vem uma relação enorme. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, não é pecado. É obras da carne. Então você está me dizendo que quem comete um adultério não é um pecador? Não. Quem comete um adultério é um adúltero. Não é pecador. Porque o pecado, para nós, não vale. Por quê? Cristo nunca imputou, Deus nunca imputou em nós a lei de Moisés. Nós servimos a Deus com a mente, com o espírito. E veja, abençoado, as obras da carne, não é que você vai andar por aí de qualquer maneira. Se você planta, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então eu penso que fica bem claro que os gentios nunca estiveram em pecado. Por quê? Porque o pecado teria que andar de braços dados com a lei. E para nós nunca foi dado a lei. Cristo, quando morreu ali na cruz para aniquilar o pecado, quando ele terminou, consumou os séculos, foi por causa dos judeus que viveram de Moisés até a cruz, porque estavam debaixo da lei e a lei apontava o pecado. Era necessário que Cristo morresse ali na cruz para aniquilar o pecado deles ali. Mas nós que somos gentios, que nascemos depois da cruz, não, pessoal, nós já nascemos sem esse fardo, sem esse problema. Agora, o que nos falta, abençoados, o que falta a religião, nem digo para nós, porque os nossos olhos do entendimento já foram iluminados por Deus, o que falta para a religião é o conhecimento, abençoados, é o conhecimento. Por isso que nós aqui, não estamos aqui para estar brigando, discutindo com ninguém. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, ele recomenda que se evite a discussão sobre assuntos relacionados à doutrina, essas coisas, porque se Deus não iluminar os olhos, abençoados, não adianta o abençoado não tem conhecimento, os olhos dele não são iluminados, não adianta você discutir, não adianta você querer brigar, porque está faltando o conhecimento. Efésios capítulo 4, o versículo 17, olha o que diz aqui. E digo isto, e testifico no Senhor, diz o apóstolo Paulo, para que não andeis, olha só, o que está faltando? Não andeis mais como andam também os outros gentios. Veja bem, abençoados. Não andeis como andam os nossos irmãos lá da religião, na vaidade do seu sentimento, do seu sentido, da sua mente. São pessoas assim vaidosas, por quê? Porque não têm conhecimento. Eles pensam que são alguma coisa assim diante de Deus pelos sacrifícios deles, pelas obras dele. Porque eu estudei muito, né? Então eu tenho uma unção maior do que a sua, eu oro mais do que você, então eu posso me aproximar mais de Deus do que você. E o que diz o apóstolo Paulo? Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. E versículo 18, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, a falta de conhecimento, pela dureza do seu coração. E o versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha só, o que faz o abençoado sem o conhecimento? Se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Toda sorte de impureza. Por isso é que eles se veem impuros na mente, porque na posição, na verdade, na realidade, todos eles são puros. Mas porque não têm o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, então eles se veem impuros, imitando os judeus antes da cruz. Estão aí fazendo jejum, estão aí fazendo novena, estão aí procurando um monte, estão aí debaixo da mão de homens, porque estão imitando os judeus antes da cruz, querendo que Deus perdoe um pecado que nunca foi imputado a eles. Querendo fazer, imitando uma lei que nunca foi dada a nós, abençoados.
a lei de Moisés nunca foi dada a nós, os gentios. O nosso pacto, o pacto que foi dado a nós, é um pacto superior à lei de Moisés. Ali na cruz, nós lemos aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 26, Deus consumou, acabou com a lei de Moisés, com um sacrifício ali, com um só sacrifício, ele aniquilou o pecado, acabou. E não foi para nós, foi para o povo lá judeu que estava de Moisés até a cruz. Nós já nascemos, perfeito. Quando nós nascemos, chegamos aqui nesse corpo, tudo já estava consumado. Por isso que ele disse ali na cruz, está consumado. Abençoado, não se meta, é debaixo desse pacto que já foi consumado. O que era para os judeus, Cristo consumou ali na cruz, que era a lei de Moisés. Nunca foi para nós, nunca se deu para o gentio uma lei de Moisés, nenhum mandamento da lei de Moisés. Agora, abençoados, então, nós paramos e pensamos, como é que fica os judeus agora? Porque a eles foi dado aquele pacto de maldição e morte. Que a eles foi imputado pecado, porque eles estavam debaixo da lei. Não é isso? Como é que eles ficam agora? Porque nós, os gentios, nós já nascemos aqui perfeito. Veja aqui em Efésios, no capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, no versículo 15. Vamos ler aqui alguns versículos. Veja aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo, versículo 15. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha como é que ficou as coisas aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nossos irmãos da religião estão aí procurando batismo com o Espírito Santo, estão procurando dom de línguas, procurando um monte de coisa, dons disso, dom daquilo, mas o apóstolo Paulo diz aqui, para vos dar em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E o versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19, e qual e sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, não os que fazemos, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21, acima de todo principado e potestade, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro, também do século vindouro. Então, abençoados, no versículo 22 diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Então, depois da consumação dos séculos, como é que nós ficamos? Cristo é tudo em todos. Não existe mais judeu, não existe mais gentio. Cristo é tudo em todos. Aqui em Colossenses, ele repete exatamente isso aqui, Colossenses, capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim, capítulo 3, versículo 11, onde não há grego, onde não há gentio, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todo. Então, abençoados, não existe mais, depois da cruz, depois que Cristo morreu, ressuscitou, não existe mais esse negócio aí de judeu e de gentio. Cristo é um só em todos. Todos nós somos iguais. O apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, no verso 16, o que ele diz? A ninguém, olha só, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Não há mais judeu, nem grego, nem gentio. Porque se você conhecer alguém segundo a carne, aí você vai ver um que é judeu, o outro que é gentio. Não, acabou, abençoado. Não existe mais esse negócio. Somos todos iguais perante Deus. Acabou, ele consumou os séculos ali. Efésios,
Efésios capítulo 2, no versículo 14. Olha o que ele diz aqui, Efésios capítulo, versículo 14. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual, olha só, o qual de ambos os povos, que povos? Judeus e gentios. De ambos os povos fez um. Não existe mais, não tem mais diferença entre judeus e gentios. Fez um povo só, e derribando a parede de separação que estava no meio. Não existe mais separação de povos. Deus já não conhece mais, depois que ele morreu e ressuscitou, ele já não conhece mais judeu, ele não conhece mais gentio. O que ele conhece? A igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz que se entregou a si mesmo, para quê? Para ver a igreja, para apresentar a ele mesmo. A igreja dele, pura, santa e sem pecado. Isso aí não é gentio e não é judeu. É a igreja de Cristo. E isso aconteceu aonde? Na consumação dos séculos. Ali quando ele morreu e ressuscitou e acabou com a lei de Moisés. Abençoados, o nosso trabalho aqui, o nosso serviço, isso aqui é o ponto. Veja bem, é a base do Evangelho. Cristo acabou com a lei ali na cruz. Acabou, encerrou. Não existe mais lei de Moisés. E nós que somos gentios, a nós nunca foi dado a lei de Moisés. É uma coisa assim absurda, uma coisa sem propósito. É um gentio hoje, alguém que nasceu num corpo de carne que não é judeu, querer fazer alguma coisa da lei de Moisés. Está aí, jejuando, está aí se batizando nas águas, está procurando um monte, querendo fazer imposição de mãos, passando óleo na testa, buscando o Espírito de Deus. Abençoados, isso não foi dado para nós. Quando nós chegamos aqui, nós já lemos aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Foi uma obra de Cristo ali na cruz, ele nos escolheu lá antes, nós já chegamos aqui, perfeito, já não tem o que fazer, abençoado. O que você precisa fazer é se comportar dignamente daquilo que você foi chamado, da vocação que você foi chamado. E você sabe qual é a sua vocação. Ele te chamou, foi Cristo que te chamou. Vamos ler aqui, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 9. Olha só o que ele diz aqui, que nos salvou, olha só, salvou, não é que vai salvar, já nos salvou e chamou com uma santa vocação. Ele te chamou, Deus te chamou com uma santa vocação. É assim que você tem que viver. E diz mais, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Antes, quando que foi dado isso? Antes nos foi dado em Cristo, antes dos tempos dos séculos. Lá atrás, antes de começar qualquer coisa, antes de ele fazer qualquer coisa, ele já havia chamado você com uma santa vocação. E é dessa maneira que você tem que viver, não debaixo de uma lei que nem foi dada para você. Isso que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Uma pessoa que se diz cristã hoje, não, eu sou evangélico, tá bom. Eu sou aqui da graça, mas vou me batizar. Abençoado, isso é um absurdo isso. Não, você não foi chamado a fazer nada da lei de Moisés. Porque quando nós chegamos aqui, já estava tudo pronto e para nós não foi dada a lei de Moisés. Na consumação dos séculos, Cristo acabou com a lei de Moisés que estava lá em cima lá dos judeus, não em cima dos gentios. Foi ali que foi perdoado os pecados de todos aqueles que estavam debaixo da lei. Então, abençoados, nós concluímos aqui convidando você a compartilhar essa mensagem. Nós terminamos aqui convidando a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, para que essa palavra, para que essa mensagem, ela alcance a outras pessoas. Porque nós ainda conhecemos muitos abençoados que estão aí na religião se achando pecadores. Olha só, e pior do que isso, estão fazendo coisas, N coisas aí, né? Como eu estava na religião, às vezes eu nem ia na praia porque eu achava que Deus não ia se agradar de mim, eu achava que era um pecado. Eu até soltar pipa, né? Que negócio bom soltar pipa, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente solta pipa. Também não, devagar, porque podia estar
desagradando a Deus. Por quê? Falta de informação. A nós, abençoados, nunca foi dado nenhum tipo de lei. Nós servimos a Deus com limpa consciência. É claro, sabendo, entendendo. Se eu me portar de maneira errada, se eu plantar nessa carne, com certeza eu vou colher aquilo que eu plantar. Mas isso não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não tem nada a ver em servir a Deus. Não adianta você querer, você faz uma coisa errada, não é isso? E depois quer acender uma vela para que Deus te perdoar. Você quer subir uma escadaria da penha para Deus te perdoar, ou quer confessar os pecados para um homem, para depois ele te dar uma penitência para Deus te perdoar. Abençoados, a você não foi imputada lei nenhuma. Deus nunca te viu em pecado. Por quê? Você não é judeu e tinha que ser judeu e viver antes da cruz. Aí sim, aí você tinha que se cuidar. Mas você não é judeu e está depois da cruz de Cristo. Então, não existe a menor possibilidade de Deus te ver em pecado. Deus te vê santo, puro e irrepreensível. Porque você é um gentio que nasceu depois da cruz do Calvário. Abençoados, eu recebo que hoje já é a sua melhor noite. Eu recebo que Deus fale aí, bem aí no seu coração, no seu espírito, que você é uma pessoa muito especial, você é um anjo, você é um espírito muito especial para Deus. Não foi à toa que Deus escolheu você lá antes da fundação do mundo. Talvez você nem tenha parado assim para pensar, porque eu aprendi na escola, veja, olha só o que acontece, eu aprendi na escola, que quando esse corpo aqui foi formado ali no útero da minha mãe, houve lá uma corrida lá de espermatozoide, naquela confusão toda, e um chegou lá na frente. Olha, isso aí não é vantagem nenhuma. A alegria para nós é saber que nós chegamos lá na frente, fomos escolhidos por Deus lá antes da fundação do mundo, no Espírito. Esse corpo aqui é o de menos. Isso aqui, daqui a pouco ele vai para o lixo, vai lá vai para o inferno lá, que é a sepultura, e o Espírito que somos nós, vamos estar voltando para o nosso Pai, que é Deus. Eu recebo que tudo está bem e mais uma vez te convido a compartilhar a mensagem, te convido a se inscrever no canal do YouTube para que essa palavra corra e chegue no entendimento, no coração dos nossos irmãos que ainda estão aí vivendo de maneira errada, querendo agradar a Deus com uma lei que nem foi dada para ele. Abençoados com todas as bênçãos.